Olá, minhas crochelistas membros! E aí, como vocês estão? Estou trazendo aqui um passo a passo exclusivo para você que decidiu se vincular, decidiu dar mais um passo aqui com a gente, tá? Decidiu se tornar membro. Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter vocês aqui. Estou me dedicando para dar cada vez o meu melhor, tá? Porque eu quero retribuir essa confiança que vocês me deram. E aí, hoje a gente está trazendo o passo a passo dessa touquinha maravilhosa que eu vou ensinar fazendo os mais diversos tamanhos, tá? Então é isso, espero que vocês gostem, certo? Espero que vocês arrasem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou dar prioridade em responder os comentários dos membros do canal. Então você coloque aí nos comentários que eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá? Se você quiser também pode mandar lá no Instagram, @crochelistica, basta você se identificar como membro, que eu vou ter o prazer de tirar todas as suas dúvidas. E é isso, ó, aproveitem para vender muito, para fazer muitas encomendas, tanto aqui para Páscoa, né, quanto para outros eventuais aí ensaios que as mães amam e você tem que aproveitar essa oportunidade, certo? Então é isso, aproveita para seguir a gente no Instagram, curtir tudo e maratonar também, tá bom? Te aguardo lá, vamos ao passo a passo. E para quem tem dúvidas sobre medidas, né, tamanho, circunferência, como eu vou falar posteriormente, eu trouxe aqui, se você quiser já pode printar a tela para você ter acesso, tá? Então aí, de um lado tá a idade, certo? O intervalo de idade, no caso 0 a 3 meses, 3 a 6 meses. Do outro lado tá a altura, que é a altura da touca, que pega ali da base, né, do coisinho da touca, até a parte de cima, é como se fosse a profundidade dessa touca. E aí, no caso da circunferência, é a circunferência total, pegando de um ponto da cabeça, dando a volta com a fita métrica em toda ela e encontrando onde começou essa medida, tá? Então é isso, espero que vocês gostem, já printem aí, trouxe exclusivamente para vocês que são minhas queridas membros aí e que vão usar bastante essas medidas. Caso vocês queiram medidas em tamanhos maiores, né, porque se vocês observarem aí vai ter 4 anos, aí vocês sim conseguem na internet essas medidas, tá? Inclusive para tamanho adulto, enfim, essas medidas são bem fáceis de vocês conseguirem. Olá, crochelistas! E aí, como vocês estão? Hoje a gente vai fazer aqui, aprender a fazer uma touquinha com o tema coelhinho, né? Uma touquinha com orelhinhas, para usar aí nas mais diversas ocasiões. Dá para usar como um ensaio temático de Páscoa, dá para usar também, né, ensaios temáticos sem ser necessariamente de Páscoa, com o tema coelhinho. Fica muito bonito, tá? Então, assim, eu vou fazer aqui um tamanho que vai servir em 3 meses, mas vou dar dicas de como você fazer para as mais diversas idades, os mais diversos tamanhos. Para isso, eu já vou dizer aqui para vocês que vai ser necessário você ter a medida da circunferência da cabeça da criança, né, do bebê que vai usar. Até adulto dá para você fazer uma com tamanho adulto, tá? Então, basta você ter a medida da circunferência da cabeça. E aí, o que acontece? Ao longo do desenvolvimento do trabalho, eu vou dando dicas de como você fazer para um tamanho maior, menor ou igual que eu tô fazendo, tá? E aí, o que acontece? Se você não tiver essa medida, se o cliente, né, a cliente não tiver te passado essa medida, você pode também pegar uma tabela na internet. Na internet tem os tamanhos padrões. Então, assim, a circunferência padrão para 3 meses, circunferência padrão para 4 meses, né? Então, aí você consegue isso apenas ali fazendo uma pesquisa na internet, tá bom? Então, sem mais delongas, para esse trabalho a gente vai usar aqui uma tesourinha, que é pra gente cortar e fazer os arremates. Tô aqui com a minha agulha, tá? Que ela tem 2 pontas, vou usar a ponta número 4, que vai ser o essencial aqui para o meu trabalho ficar fofinho, tá? Vou precisar de uma fita métrica, óbvio, pra gente saber aí o tamanho direitinho, pra gente não se perder nesse sentido, tá? Vou pegar aqui um tubo de ane, mas esse tubo de ane eu vou usar ele com o fio duplicado, vou pegar por dentro e por fora, tá? Então, vai ficar realmente um aspecto mais grosseirinho assim, mas é o que a gente realmente quer, tá bom? E a gente vai precisar também de um tom azul, certo? Eu tô com esse azul aqui, que a gente vai usar bem pouquinho. Esse azul é no fio Cleia, então, para o fio Cleia equivaler ao fio ane, eu tenho que duplicar ele. Mas como a gente já vai duplicar o ane, pra gente chegar na espessura que a gente vai adquirir duplicando a ane, a gente vai ter que usar 4 fios de Cleia, tá? Por isso que eu já tô com 2 partes aqui dessa linha, que aí eu vou pegar o fio por dentro e por fora desse, por dentro e por fora desse.
que aí eu vou conseguir o equivalente, tá? Pra conseguir mesmo que fique com o mesmo aspecto e a mesma textura, tá bom? Já peguei aqui meu fio por dentro e por fora aqui da Anne, que a gente vai começar com a cor branca, né? E aí eu vou colocar aqui numa sacola pra ele não sujar, certo? Aí eu deixo o nó da sacola meio folgadinho pra permitir... Aqui, ó, eu deixo meio folgadinho pra permitir que a linha passe, certo? Mas não tão folgado que dê pro tubo passar, pro tubo sair, certo? Aí, agora eu pego aqui a minha linha. Peguei aqui minha linha. E aí eu vou fazer o seguinte, galera, ó, minha agulha número 4. Se vocês tiverem número 3, dá pra fazer também, né? Se não tiver a 4, pode usar 3. Se você tiver um ponto muito apertado, eu indico que você use uma agulha com a ponta maior. Use a 5, por exemplo, pra ele não ficar tão apertado, pra touca não ficar durinha, tá? A gente quer um trabalho mais fofinho, mais maleável. Então, aí, pra começar, quem é da turma do anel mágico pode fazer o anel mágico, mas eu vou fazer aqui o anel de correntinhas. Faço o meu nozinho inicial aqui, que vocês já devem saber fazer, né? E aí, a gente vem e faz 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4. Venho aqui agora, na minha primeira correntinha, enfio a minha agulha, tá? Laço, puxo essa laçada por onde eu enfiei a agulha, e agora eu passo por essa alcinha aqui, né? Que aí vai caracterizar um ponto baixíssimo, que é assim que a gente sela aqui o nosso anel de correntinhas. Feito isso, a gente sobe 1, 2, 3 correntinhas, laça. Aqui dentro, a gente vai fazer pontos altos estendidos. Eu já expliquei aqui algumas vezes como é que faz esse ponto, mas eu vou ensinar novamente aqui pra vocês que não aprenderam ainda, tá? Pra fazer esse ponto, a gente vem, laça, enfia dentro do anel de correntinhas aqui, ó. Não é em cima da correntinha, gente, é dentro do anel mesmo, do buraquinho, tá? Enfia, laça lá atrás, traz pra frente. Até aqui tudo igual, né? Um ponto alto convencional. Daí, a gente vem aqui, laça, tira 1, laça, tira 2 alcinhas, tá? E laça, tira mais 2. Aí, ele fica dessa forma, tá? Fica mais estendido, fica maiorzinho, fica mais comprido, e isso adianta o trabalho. E também eu gosto do aspecto que fica, tá? Ele fica mais fofinho também. Então, vou ensinar novamente. Laça, vem aqui no meio do buraquinho do anel de correntinhas, enfia a agulha, laça, puxa pra frente, laça, tira 1, laça, tira 2 alcinhas, ó. Tá vendo essas 2 alcinhas? A gente laça e tira 2 alcinhas. Aí, sobraram 2, né? A gente laça e tira 2. E assim, a gente vai colocar pontos altos estendidos dentro desse círculo de correntinhas até a gente se satisfazer aqui, tá? Eu estou criando aqui um modelo com vocês. Tô usando um como inspiração que a minha cliente mandou, mas como não dá para enxergar as quantidades de pontos, né? E também se trata de um modelo ali aparentemente para outra idade, eu tô recriando aqui. Então, eu vou ver quantos pontos no total, contando com a correntinha, a gente vai colocar aqui dentro e volto aqui para falar para vocês que quantidade é essa. Contando com a minha correntinha, eu fiz um total aqui de 20 pontos, correntinha mais 19 pontos altos estendidos. Feito isso, eu venho aqui no topo, aqui ó, nesse topo aqui da correntinha, enfio minha agulha, laço, puxo pra frente e puxo aqui também. Eu faço um ponto baixíssimo, que aí ele sela a carreira, tá? Feito isso, agora a gente vai fazer a próxima carreira. Faço 3 correntinhas. E aí, nesse pezinho aqui, ó, tá vendo? Onde a gente subiu a correntinha, a gente já faz outro ponto alto estendido. Eu vou chamar de ponto alto a partir de agora, porque a gente só vai usar esse ponto praticamente, tá? Então, quando for pra usar outro ponto, eu vou explicar. Mas, enquanto eu estiver falando ponto alto, eu quero dizer ponto alto estendido, esse que a gente aprendeu a fazer, tá? Então, aqui, venho no próximo aqui, ó, no próximo ponto de base, faço outro ponto alto estendido e no mesmo lugar faço outro. Então, vai ser uma carreira com aumentos. O que é aumento, Hannah? Aumento nada mais é do que colocar 2 pontos ou mais dentro de um ponto de base, da carreira de base. Então, aqui é um ponto, eu tô colocando 2, tá? Então, isso a gente caracteriza como aumento.
Então, para cada ponto aqui da carreira de base, eu vou colocar 2 pontos altos, tá? Então, vamos rodar a carreira toda assim. Quando chegar aqui no final, fazendo dessa forma, 2 para cada um da base, eu volto aqui para explicar o que a gente faz na próxima. Cheguei aqui no final, seguindo a sequência que eu falei para vocês. Para finalizar a carreira, a gente já sabe, vem aqui no topo, ó, no topo da correntinha que a gente usou para dar altura à carreira, laço, puxo essa laçada por esse lugar que eu enfiei a agulha, e essa mesma laçada eu puxo pela outra que estava na agulha, tá? Agora, vou subir mais 3 correntinhas para dar altura à próxima carreira, e aqui a gente vai fazer um processo de, digamos que a gente vai intercalar, tá? A gente vai fazer um com aumento na carreira, no ponto da carreira de base, e o outro normal, ponto sobre ponto. Então, aqui eu já começo com aumento. 3 correntinhas, venho aqui no pezinho da correntinha e já faço um ponto alto. Laço, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. No seguinte, faço 2, né, ou seja, um aumento. E no seguinte, eu faço apenas um, ou seja, ponto sobre ponto, né? Próximo, um aumento. E no seguinte, apenas um. E assim a gente faz até dar a volta aqui em toda a carreira, tá? Terminei aqui a carreira e já finalizei, como a gente estava acostumado a fazer, né? Colocando a agulha no topo da correntinha que a gente usou para subir a carreira e fazendo um ponto baixíssimo, certo? E agora vai a dica aqui para o tamanho que você tá querendo fazer, tá bom? Eu medi aqui a circunferência com a minha fita, né? Como é que a gente mede aqui, Hannah, a circunferência? Eu determinei um ponto aqui, ó, por exemplo, eu comecei a medir daqui, meu 1 centímetro começa daqui. Aí eu comecei a rodar a peça aqui, ó, com a minha fita. Rodando a peça, deu um total de 38 centímetros, certo? E para fazer aqui a minha peça, eu vou precisar de, né, para 3 meses, a circunferência é de 42 a 43 centímetros. Então, como já tem 38, a gente tem que aí colocar mais ou menos uns 4 centímetros de diferença. Pra quê? Porque quando a gente para de fazer o processo de aumento, né? Que a gente vai fazer a quebra dessa peça, essa base que tá reta, que a gente vai parar de fazer aumento para ela começar a ficar côncava. É assim que funciona o processo de touquinha e de peças que a gente quer que fique côncava, né? Aqui, enquanto a gente tá fazendo aumento, ela fica uma base reta. Então, se eu continuasse fazendo aumentos, a minha base continuaria reta, e aí, no momento que eu quisesse quebrar essa base reta, eu pararia de fazer aumentos, tá? E é o que a gente vai fazer agora. Eu já tenho 38 centímetros de circunferência e eu preciso entre 42 e 43 centímetros. Então, aqui os 38 para mim já é o suficiente para eu parar de fazer. Porque aí, quando eu passar essa carreira agora que a gente vai fazer ponto sobre ponto, ou seja, sem nenhum tipo de aumento, apenas ponto sobre ponto, ela vai dar a quebra para ficar côncava, né? E com isso, a nossa peça vai dar uma expandida mínima, ou seja, conforme eu for fazendo essas carreiras ponto sobre ponto, ela não vai ficar com 38 centímetros, ela vai dar uma expandidazinha mínima, e isso vai equivaler ao que eu preciso, que é entre 42 e 43 centímetros, tá? Então, se você tá fazendo tamanhos maiores, né? Ou de repente, né, gente, esqueci de explicar, se for um tamanho menor, talvez você tenha que diminuir aí uma carreira, né, de repente, ou então ao invés de fazer aqui de ponto alto estendido, fazer uma de ponto alto normal, né, pra ficar ali na circunferência que você precisa para a base. Mas é isso, como eu falei para vocês procurarem aí a circunferência total da cabecinha, vocês já devem ter visto, né? Então, entre 42 e 43 é para 3 meses. Então, aí, eu já vi que a minha já deu 38 centímetros, falta aí entre 4 e 5 centímetros, né, para 42 e 43, então aqui eu paro e aí eu já vou fazer a minha quebra. Se você estiver fazendo, por exemplo, para um tamanho maior, vamos supor 4, 5, 6 meses, talvez você tenha que passar mais uma carreira, medir na circunferência, ai, ficou muito pouco, por exemplo, né,
Eu ainda, pra ter essa diferença de 4 a 5 centímetros, eu teria que ter um pouquinho a mais. Então, aí talvez seja o caso de você passar uma carreira, né, fazendo os aumentos normais, só que aí com um ponto meio alto, que é um ponto intermediário, né? Ele não fica tão alto assim. Então, aí é tudo adaptável, tá bom? Então, é só vocês fazerem essa estimativa aí e medirem, tá bom? Qualquer dúvida, podem me perguntar aí nos comentários que eu explico vocês. Mas, para quem tá seguindo aqui o tamanho que eu estou fazendo, a gente agora vai subir 3 correntinhas e vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, para cada ponto aqui de base, a gente vai fazer um. Então, eu já venho fazendo aqui meu primeiro, segundo, terceiro. Não tem muita dúvida, tá? Apenas para cada ponto aqui de base, eu vou fazer um até dar a volta aqui em toda a peça. Pronto, eu medi aqui, né? Tá vendo que ficou côncavo, como eu falei pra vocês, a gente passa nessa carreira, a gente já iniciou o processo aqui de formação mesmo, né? Do modelo da toquinha. Então, aí, o que que acontece? A minha aqui deu 42 centímetros a 43, exatamente o que eu preciso, tá bom? Então, essa é uma técnica super aprovada e testada. Então, vamos lá. Daí, a gente vai subir agora apenas uma correntinha, porque a gente vai começar um processo agora de intercalar, né? Uma carreira de ponto alto com uma de ponto meio alto, que isso faz com que a toquinha fique mais contida, né? Que fique com menos possibilidade dela esticar, dela ficar relaxada, enfim, né? A carreira de ponto alto, de ponto meio alto em cima da de ponto alto tem esse efeito, tá? De deixar a peça mais bonitinha, mais restrita, né? Mais durinha, mais estruturada também. Então, aí, fiz uma correntinha para dar altura essa carreira de ponto meio alto. E aqui, eu já vou vir aqui, ó, fazendo o meu primeiro. Então, vai ser ponto sobre ponto, tá? Um ponto meio alto para cada ponto alto aqui de base. Então, não tem segredo. Para quem não sabe fazer ponto meio alto, vou ensinar aqui, ó. Vou relembrar, viu? Que é para vocês já saberem esses pontos. Ó, laça, enfia a agulha aqui no próximo ponto, laça, puxa a laçada pra frente, fiquei com 3 alcinhas na agulha. Eu laço e tiro as 3 alcinhas, tá? O ideal é que vocês façam essa carreira realmente mais fechadinha, tá? Não tão aberta, não tão folgada. Tente deixar o ponto um pouco mais contido nessa carreira, para que ele consiga fazer o efeito que a gente quer, que é dar uma estruturada aqui na nossa carreira de ponto alto, tá bom? Então, é só seguir dessa maneira. Faz um ponto meio alto para cada ponto alto de base. E aí, depois disso, a gente vai seguir essa mesma lógica, esse mesmo padrão. Uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto meio alto. Ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição, tá bom? Até a gente chegar no que equivale ali o tamanho que a gente precisa, da profundidade da nossa toquinha. Vou fazer aqui a minha quantidade e volto aqui para explicar para vocês quantas carreiras, né, a gente precisou, certo? Claro que a depender do tamanho que estão fazendo, vocês vão ter que adaptar a profundidade da toquinha, tá bom? Mas geralmente nessas tabelas que tem na internet, também falam, além da circunferência para a toquinha, fala também da profundidade que tem que ter. Então, aí você vai ter uma base pro tamanho que vocês estão fazendo, tá bom? Vou terminar essa carreira, vou selar ela aqui, né? Com ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas, vou fazer a de ponto alto. Depois, selo a carreira, uma correntinha, outra de ponto meio alto. Sempre intercalando até atingir o tamanho que eu preciso. Pronto, gente, ó, fiz aqui algumas carreiras e a gente já vai iniciar aqui o nosso processo, tá? Então, aqui, contando com todas as carreiras, a gente tem, e também contando com as de ponto meio alto e ponto alto, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A última foi de ponto meio alto, tá? A última, sim, até agora que a gente vai fazer mais algumas. Depois que a gente fez aqui a de ponto meio alto, a nossa primeira carreira de ponto meio alto, eu fiz uma de ponto meio alto, uma de ponto alto, uma de ponto meio alto, uma de ponto alto e uma de ponto meio alto. Essa última aqui, que eu fiz, né, última por enquanto, ao invés de colocar no meio do ponto, eu coloquei em cima,
Porque aqui, como já tá chegando na parte da barrinha, né, da touca, a gente tem que deixar ela mais contidazinha, mais fechada. Então, ao invés de colocar no meio do ponto, eu coloquei exatamente em cima. Estão percebendo? Ó, em cima do ponto, tá? Então, agora, eu vou subir uma correntinha, tá? E vou fazer mais uma carreira de ponto meio alto, certo? Laço, enfio a agulha, laço, tiro todas as alcinhas. E aqui eu tô com aproximadamente 14 centímetros. Para 3 meses, eu preciso de aproximadamente 16, tá? Entre 15 e 16 centímetros. Então, aqui eu vou passar mais uma de ponto meio alto, tá? E depois eu vou selar com uma de ponto baixo, que vai ser a nossa última, certo? No caso aqui do meu tamanho. Então, meçam aí, vejam qual tamanho que vocês vão precisar para o tamanho que vocês estão fazendo, tá bom? Mas aqui, pra minha, eu vou fazer essa de ponto meio alto e pra selar uma de ponto baixo. Se vocês estiverem fazendo para tamanho maior, talvez precisem acrescentar mais carreiras, né? Tanto de ponto alto quanto de ponto meio alto. Mas, o final, vocês têm que manter isso, de colocar uma de ponto meio alto e selar sempre com uma de ponto baixo, que é isso que vai garantir que a sua touca tenha ali uma firmeza, né? Que fique contida, que fique bem acabada. Então, a gente vai finalizar sempre ali com uma, a última vai ser sempre uma de ponto baixo. Então, vou terminar aqui a minha de ponto meio alto, depois eu vou fazer a minha de ponto baixo. Mas antes de começar de ponto baixo, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente vai proceder. Fiz aqui minha carreira de ponto meio alto, finalizei, e agora eu vou fazer a minha carreira de ponto baixo. Como é que eu vou fazer isso? Eu subo aqui uma correntinha, tá? Ponto baixo, pra quem não sabe, ó, venho aqui no próximo ponto, enfio a agulha, laço, puxo pra frente, laço, tiro as duas alcinhas. Enfio a agulha no próximo ponto, laço, trago pra frente, laço, tiro as duas alcinhas. E assim eu vou seguindo, tá? Fazendo ponto sobre ponto, esse acabamento ponto sobre ponto. Gente, ó, na verdade eu vou trocar de agulha, porque essa agulha aqui, ela não é muito boa para acabamento, não. E eu quero que essa última parte fique bem contida, tá? Então, se vocês tiverem uma agulha de numeração menor para essa parte, eu indico, certo? Porque ela precisa realmente, esse ponto precisa realmente ficar mais fechadinho, tá? Vou trocar aqui de agulha, vou fazer minha carreira de ponto baixo e depois aqui arrematar, cortar o fio, porque pra mim já é o suficiente de carreiras e de altura, né? Que já vou ter batido entre 15 e 16 centímetros. E aí, depois disso, eu volto aqui já pra gente começar a parte das orelhinhas, tá bom? Peguei aqui uma agulha que é 1,75 milímetros, tá? Bem menor mesmo, menos da metade da que eu tava usando. Mas aqui eu consigo balancear o ponto, pra ele não ficar tão apertado, mas também não tão folgado. Então, aqui, ó, tá ficando no aspecto que eu quero, que é mais contido, tá? Então, aqui é só seguir dessa forma, certo? Vou finalizar aqui minha carreira. E aí, volto já com a minha linha azul e branca, né, pra fazer o contorno das orelhinhas que a gente vai precisar, tá bom? Agora, aqui, ó, já coloquei 4 fios de cleia. Se estiver usando o Anne no tom azul, só duplicar também, porque a intenção é justamente fazer com que o tex, né, ou seja, a espessura do fio, fique semelhante ao que a gente usou ali pro corpo da peça, certo? Então, aí, a gente vem aqui, ó, faz uma correntinha. Vou usar a agulha 1,75 milímetros, por quê? Porque justamente eu quero que essa orelhinha fique bem estruturada, com ponto bem apertado. Então, pra ela ficar em pezinha, eu preciso que ela fique bem durinha, tá? Então, aí, se eu usasse uma agulha maior, o ponto ficaria mais molinho, mais folgadinho. Então, como eu quero ela mais durinha, vou usar aqui a 1,75 milímetros, tá? E apertem bem o ponto também. Fiz o meu nozinho aqui inicial, daí eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas, tá? Dessas 11 correntinhas, eu venho aqui, laço, pulo a primeira, na segunda eu enfio a minha agulha, tá? Laço e vou fazer um ponto meio alto, ó, fiquei com 3 alcinhas, laço, tiro as 3, certo? Agora, laço, venho aqui na próxima correntinha, enfio a agulha, laço, puxo pra frente, laço, puxo as 3 alcinhas. Essa aqui a gente fez 2 pontos meios altos já.
né? Aí agora a gente vai fazer um ponto alto convencional, que é aquele que a gente tira de 2 vezes normalmente. Então, aqui, laço, na próxima correntinha eu venho aqui, ó, enfio a agulha, laço, puxo pra frente, laço, tiro 2 alcinhas e laço, tiro mais 2 alcinhas. Novamente, laço, venho aqui no próximo, tá? Laço, enfio a agulha, laço, puxo pra frente. Laço, tiro 2 alcinhas, laço, tiro 2 alcinhas, certo? Aí, aqui a intenção é realmente que afunile e vá expandindo, certo? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, nesses outros 2 aqui, a gente vai fazer o ponto alto estendido que a gente aprendeu. Então, eu laço, enfio a agulha na próxima correntinha, laço, trago pra frente, laço, tiro 1, laço, tiro 2 e laço e tiro 2. Laço novamente, venho na próxima correntinha, laço, puxo pra frente. É normal, gente, a linha ir embolando um pouco, né? Já que a gente tá lidando aqui com 4 fios. Então, é só vocês terem paciência e ir desembolando. Então, aí eu faço esse ponto alto estendido. Laço, tiro 1, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, eu fiquei aqui com 2 meios pontos altos, 2 pontos altos convencionais e 2 pontos altos estendidos. Aí, daqui eu laço, vou fazer 2 pontos altos convencionais, tá? Então, aqui que tira de 2 vezes, né? Venho aqui na próxima correntinha e faço outro. Convencional. Aí, eu laço agora e vou fazer 2 pontos altos, ou 2 pontos meios altos pra finalizar. Então, aqui, 1, e no próximo, outro, tá? Ó, ficou dessa forma, estão vendo? Aí, agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vem aqui e, deixa eu ver aqui qual vai ser a melhor forma. A gente vem aqui, sobe uma correntinha, faz uma correntinha, e aí a gente vem aqui pra essa base, ó. Tá vendo? Ó, eu tava aqui, fiz uma correntinha, venho aqui pra onde a gente iniciou e faço um ponto baixíssimo, tá? Faço uma correntinha e já saí aqui do outro lado, né? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Então, laço, vou começar com 2 meios pontos altos. Então, laço, faço, enfio a agulha e faço um ponto meio alto. Laço, enfio a agulha no próximo ponto e faço um ponto meio alto. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos convencionais, né? Então, aqui eu venho, laço, faço um, laço, faço outro. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos estendidos, tá? Deixa eu desembolar minha linha aqui. Vou fazer 2 pontos altos estendidos. E aí, a gente já sabe como é que é, né? Que eu já expliquei pra vocês. Inclusive, a gente fez a touca todinha com esse ponto. A gente laça, faz um ponto alto estendido, laça no próximo aqui, outro ponto alto estendido, tá? Aí, aqui no próximo, são 2 pontos altos convencionais, tirando de 2 vezes, né? O normal que a gente aprende a fazer quando tá aprendendo a fazer crochê. E agora, os 2 últimos são 2 meios pontos altos. 1, 2, tá? Então, aqui, a gente já tem a base da nossa orelhinha. Agora, a gente vai contornar toda essa peça aqui com ponto meio alto, tá? Lembrem-se sempre de apertar bem esse ponto pra peça ficar durinha, ficar estruturada. Essa orelhinha tem que ficar em pé. Então, aí, a gente vem aqui, ó, uma correntinha, e aqui, pra cada ponto aqui de base, a gente vai colocar um ponto meio alto, tá? Então, eu coloco uma aqui. Aqui no meio dessa correntinha, a gente coloca um também, tá? E aqui, nessa base, a gente coloca um. Aí, aqui, pra virar, nessa viradinha, onde a gente colocou um,
a gente coloca 2, tá? E aqui a gente pode fazer ponto sobre ponto apenas. Segue fazendo ponto sobre ponto. Vou desembolar minha linha aqui, gente, e já volto, tá? Desembolei, aí a gente segue fazendo dessa forma, ó, ponto sobre ponto. Um ponto meio alto, peraí que eu deixei escapar um fiozinho. Tem que ver com bastante calma, porque quando a gente tá usando uma agulha com a numeração menor do que o fio pediria, é normal que a gente acabe deixando um fiozinho passar ou desfiando a linha. Então, por isso que tem que fazer com calma, tá? Então, aí eu vou fazendo um pra cada, até chegar ali na ponta. Cheguei aqui na ponta. Ó, cheguei aqui na ponta, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na estante. Lembra o que foi que a gente fez? A gente colocou 2 no mesmo, né? A gente fez um aumento aqui nessa quininha. Então, aqui onde eu fiz um, eu venho aqui no mesmo lugar e faço outro. Tá? Aí, aqui, nessa direção aqui, eu faço um. Na divisão entre uma partezinha e outra, ou seja, aqui eu faço outro. Ó, e minha linha desfiou de novo, então aí a gente volta e refaz, pegando todos os fios. E aqui desse outro lado eu faço outro. Aí esse aqui é o último, né? Então a gente vem e faz outro no mesmo lugar, porque é onde a gente vai fazer a nossa curvinha, né? Aí aqui eu sigo fazendo ponto sobre ponto. Aí, chegando aqui nesse, que é o último, né? Ó, esse aqui que é o último, eu vou fazer mais um aqui, tá? Então, aqui é o último, eu venho aqui e faço mais um. O fio desfiou de novo, então eu volto aqui, pego esse que eu tinha deixado pra trás, e aí eu faço outro ponto meio alto. E aqui, nesse topo aqui, ó, enfio a agulha e faço um ponto baixíssimo, tá? Ó, ficou dessa forma, tá vendo? Aí, aqui, vocês podem ver se tá sendo suficiente pra vocês ou não, em relação à altura de orelhinha, né? Como a gente ainda vai passar uma carreira de ponto com branco, né? Então, aí, pra mim, aqui é o suficiente. Então, aí, é só vocês voltarem o vídeo e fazerem outra exatamente igual, tá? Que eu não vou fazer aqui as duas pro vídeo não ficar muito longo. Então, aqui a gente pode cortar o fio e arrematar, que a gente vai vir com a nossa linha branca. Agora, né, deixei aqui meu fio, pra eu passar o fio branco por cima e consequentemente, arrematar. Venho aqui e posiciono o meu fio duplo, tá? No branco. Faço um nozinho, introduzo aqui meu fio da forma que eu sei fazer. Tem gente que prefere fazer um nozinho, eu prefiro fazer dessa forma aqui. Se vocês quiserem que eu ensine a fazer dessa forma, né, que eu fiz rapidinho aqui, é só vocês mandarem aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo ensinando isso, tá? Fiz uma correntinha para dar altura à carreira. E aqui, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um ponto meio alto nesse mesmo lugar que eu subi a correntinha. Laço, venho aqui no próximo. Aqui, ó, aproveito pra já passar por cima desse fiozinho branco que restou, tá? Faço um ponto meio alto. No seguinte, eu vou fazer um ponto meio alto. No próximo, eu vou fazer um aumento, tá? 1, 2. No seguinte, apenas um. No próximo, apenas um. No seguinte, faço um aumento. 1, 2. No próximo, apenas um. No próximo, apenas um.
No seguinte, eu faço um aumento. No próximo, apenas um. E no próximo, apenas um. Aqui, um aumento. Só que aqui, quando chegar no topo, ao invés de colocar um aumento só de 2, aqui, ó, no topo mesmo, eu vou fazer um aumento de 3. Então, 1, 2, 3, tá? Aí, aqui, eu sigo fazendo 2, um sozinho e o próximo aumento de 2. Um sozinho e um aumento de 2. Um sozinho, aumento de 2. Vou terminar essa orelhinha aqui com vocês, tá? Pra não ter dúvida. Um sozinho e um aumento de 2. E aqui o próximo, um sozinho. Aí, eu finalizei essa parte. Agora, eu vou fazer essa basezinha aqui também, tá? Então, eu subo. Na verdade, aqui eu acho que dá pra gente fazer da mesma forma que a gente tá fazendo aqui. Ó, a gente vem aqui, sobe uma correntinha. E aqui, nessa direção, a gente vai fazer aqui, ó. Ó, um ponto meio alto. Aqui, a gente faz 1 para 1, tá? Então, para cada um aqui, a gente faz um ponto meio alto. Venho caminhando por essa base da orelhinha. E aí, quando a gente finalizar aqui, né? Ó, nessa parte aqui também, a gente vai fazer um. E mais um. Aqui, pra finalizar. Aí, quando a gente chegar aqui no final, ao invés de cortar e arrematar o fio, a gente deixa uma quantidade boa de linha, que é pra gente já usar pra costura, né? Pra costurar a nossa orelhinha. Então, aqui, ó, basta puxar, certo? Se quiser aqui, ó, pode cortar esses pedacinhos de fio que ficou, que a gente passou por cima, mas sobrou umas pontinhas, né? Então, a gente corta. E aí, faz outra exatamente igual essa pra colocar na nossa touquinha, tá? Ó. Certo? Aí, faz a outra exatamente igual. Aí, eu volto aqui pra mostrar pra vocês a parte da costura e me despedir de vocês. Pronto, galera, aqui, ó. Já prendi uma das orelhinhas, tá? E aí, a gente tem que prender a outra com a mesma dimensão aqui de espaçamento. Certo? Então, aqui, ó, essa é a primeira carreira, eu prendi essa nessa direção aqui da segunda carreira. Então, aqui a gente vai prender na mesma direção, tá bom? Então, aí, ficaram esses dois fios, né? Eu vou pegar um deles com uma agulha aqui de tapeçaria, certo? Que é ideal, que o fundo é maiorzinho pra passar essa espessura de fio. Passo aqui meu fio e aí vou posicionar aqui na região que eu falei pra vocês, tá? Que no caso é aqui. O ideal é que vocês não prendam a orelhinha muito aqui pra trás. Coloque um pouquinho mais pra frente, que isso vai fazer com que, na hora que o bebê coloque na cabeça, ela fique na dimensão correta, né? Que tem que ficar. Pra ela não ficar muito atrás e ficar estranho nas fotos, tá bom? Então, aqui, coloquei no mesmo espaçamento, venho aqui e prendo, dou uma laçada aqui com o meu fio. Não tem muito segredo, é uma costura aqui super amadora, né? Mas que dá resultado, já que a gente tá trabalhando aqui com a mesma linha do corpo, então dá certo. Então, a gente vem aqui, ó, pego aqui e pego um pontinho da orelhinha. E aí, eu passo. Apertem bastante, que é isso que vai fazer com que a orelhinha fique bem estruturada e em pezinha, tá? Não pode ficar folgado, não. Então, aí, ó, vou passando o fio e apertando. E tomando cuidado também pra não apertar demais e acabar quebrando seu fio, que aí vai dar prejuízo, você vai ter que voltar o trabalho todo. E aí, vem pegando
e puxando assim, ó. Aí ela vai meio que franzindo a pontinha aqui da orelha. Aí pega vários aqui e um lá na orelhinha. Pega aqui de novo, um na orelhinha. E aí, ó, é pegar essa parte aqui dessa laçadinha da frente do fio, do ponto, tá? Porque a de trás a gente vai pegar quando a gente estiver trabalhando a costura lá atrás, que a gente vai dar duas costuras. Uma na frente e outra atrás, pra deixar a orelha bem presa. Aí, chegando aqui, prendi, ó, como é que ficou. E aí, agora eu viro o meu trabalho. E vou pegar aqui essa outra laçadinha aqui, ó. Então, eu venho aqui, olhem e observem onde é que eu tô pegando. E aí, eu pego essa laçadinha daqui de trás. E vou apertando o fio. Pego aqui e pego a laçadinha lá de trás. Pego aqui, pego a laçadinha lá de trás. E vou seguindo dessa forma. Aí pode dar uma puxada, que ele vai dar uma franzida e, consequentemente, a orelha vai ficar mais em pezinha. Aí, como eu tô chegando aqui no final, vou puxando. E aqui, eu encontrei agora com o fio que eu tinha deixado solto, né? Que é o segundo ali, já que a gente trabalhou com fio duplo. Daí, eu venho aqui, puxo bem esse fio pra a costura ficar bem rígida. E aqui eu posso dar um nó pra fazer o meu arremate. Dou 3 nós pra garantir. Corto aqui numa quantidade razoável. Pego aqui a minha agulha mais fina e venho aqui por dentro dos pontos. Venho aqui por dentro dos pontos, enfiando a minha agulha, tá? Que aí eu vou buscar aquela ponta que restou e vou passar essas duas pontas aqui por dentro dos pontos. Então, laço e puxo. Que aí eu vou esconder e ao mesmo tempo proteger, né? Essa ponta de eventuais acidentes, tipo desmanchar e tal. Então, ela vai estar protegida e segura aqui dentro dos pontos. Aí, eu faço os meus arremates, as minhas últimas questões aqui, né? Olho dentro pra ver se eu arrematei direitinho, se tá tudo preso, tudo bonitinho. E aí, daqui a pouco eu volto pra finalizar o vídeo, tá bom? E esse é o resultado da peça, espero que vocês tenham gostado. A gente tem um passo a passo gratuito aí no nosso canal dessa cenourinha, tá? Essa touca é exclusiva aqui pra vocês que são membros. Então, é isso. Se vocês gostaram, né, curtam aí o vídeo. Se fizerem a versão de vocês aí, compartilha no Instagram, marca a gente, vai ser um prazer ver sua versão, tá? E convide também as suas amigas crocheteiras a se tornarem também membro aqui do canal, porque isso vai fazer com que elas também tenham esse tipo de conteúdo exclusivo, tá? Então, notícia boa, a gente tem sim que compartilhar. Certo? Então é isso, foi um prazer ter aqui vocês, estar fazendo esse passo a passo exclusivo para vocês. Vendam muito, tá? Anunciem, tenham muitas encomendas, tanto agora na Páscoa, né? Quanto também aí para os mêsversários, que as mamães amam fazer esse tipo de encomenda e você tem que aproveitar isso a seu favor. Tá bom? Contem comigo, coloquem aí nos comentários, vou responder todos os membros com prioridade, certo? Sobre tudo que vocês tiverem dúvida aí, eu vou ter o prazer de tirar cada dúvida. E se você quiser também pode mandar a sua dúvida lá no Instagram, basta falar lá na sua pergunta, né? Se identificar como membro do canal, que eu vou ter o prazer aí de esclarecer toda dúvida que tiver, tá bom? Então é isso, beijão, tchau, tchau e até a próxima.